Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados filhos e filhas do nosso canal Palavras que Tocam, estamos diante do quarto domingo do tempo pascal, e todo quarto domingo diante do tempo pascal nós celebramos a figura do bom pastor, Jesus de Nazaré. É esse bom pastor ao qual a nossa alma se alegra por esse pastoreio. E hoje o Padre quer cantar para você essa canção chamada Bom Pastor, da comunidade Toca de Assis, uma música já bastante antiga, mas que fala muito ao nosso coração de pastor e também fala muito ao teu coração de pastor, querido pai e querida mãe, porque vocês também são pastores dessas ovelhinhas que Deus pediu para você cuidar, que são os seus filhos. Então, vamos ouvir essa canção, Bom Pastor, da Toca de Assis. Tua alma suspira a face de Deus, Deus se nos inclina a adorar a Deus. És nosso bom pastor, em Cristo és nosso bom pastor. Tua vida sei que entregarás sem medida, porque Deus te confiou. Claro espelho de virtude, homem santo, és nosso bom pastor. Ouve o hino e em ti louva os prodígios do Senhor. Claro espelho de virtude, homem santo, és nosso bom pastor. Ouve o hino, quem te louva os prodígios do Senhor. Do Senhor, do Senhor. Nós vamos voltar essa canção no final da nossa homilia de hoje. E o Padre quer começar essa nossa homilia exaltando a oração coleta desse domingo do Senhor. Aliás, não é um domingo qualquer, é o domingo pascal, o dia dos dias, do Senhor dos dias, aonde nossa alma vem para essa igreja ou para a sua igreja e entra por uma porta para ser saciado pelo pastor, que se faz palavra e também se faz alimento. A oração coleta nos diz hoje: Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de nossa fraqueza, a fortaleza do pastor. Vou repetir somente essa última frase: para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. O pastor tem a missão de conduzir a assembleia, de conduzir as ovelhas,
como diz o salmista hoje, para essas verdes pastagens, para que então possam eles repousar também e restaurar as suas forças. Contudo, a missão da ovelha não é somente de ouvir o pastor, mas de orar também pelo pastor. Uma das coisas que está presente no Evangelho é que, por algumas vezes, nosso Senhor, que quisera sempre, de modo frequente, orar a seu Pai, ele levava consigo 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, que por sua vez ficavam a interceder pelo Senhor, como no momento crucial da sua vida no Getsemane, e eles infelizmente dormiram. A ovelha deve orar pelo pastor, não somente o pastor de orar pelas ovelhas. É uma situação que requer reciprocidade, ou uma palavra que vocês estão acostumados a dizer, há de se ter um feedback. Pastor que ora pela ovelha e ovelha que ora pelo pastor, porque a oração das ovelhas, a oração da Assembleia reunida diante do coração do pastor, fortalece a missão do pastor, fortalece então o pastoreio desse pastor, que hoje é o seu padre, que hoje é o seu bispo, e que hoje também é o Santo Padre, o Papa, ao qual nós sempre rezamos em cada Santa Missa na oração eucarística. Rezamos pelo Papa, pelo nosso bispo diocesano ou arquidiocesano, rezamos também por todos os padres, de um modo particular, o seu pastor, que então conduz você, amada ovelha, a saborear ricas e profundas e suculentas iguarias. Poderia eu falar somente do Evangelho de hoje, de João capítulo 10, mas vale a pena também nós aprofundarmos nosso coração nesse livro de Atos dos Apóstolos. Pedro, um grande homem de Deus, agora assume a sua missão frente à igreja de Cristo, porque Cristo entregou para ele as chaves dos céus, também as chaves desta terra. E Pedro agora está com o espírito de parresia, assumindo a sua missão, assumindo esse pastoreio, e ele agora está de pé no meio dos 11 e levanta a voz à multidão e fala que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza de que Deus construiu Cristo e Senhor e Cristo, a este Jesus que vós crucificastes. Com essa fala, todos ficam meio que admirados e com o coração que aflitos, e perguntam então a Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? E Pedro diz: converta-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. E aí a palavra de Deus continua: porque essa promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, de todos aqueles por o Senhor nosso Deus chama para si. Naquela pregação, Pedro, com a unção do Espírito Santo, com o coração totalmente voltado para o alto, ele, por sua palavra e exemplo, começa então a converter tantos corações para o redil, para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. 3.000 pessoas se uniram então aos discípulos de Jesus de Nazaré, porque Pedro assume com alegria esse chamado a ser pastor, como também o seu padre assumiu com alegria esse chamado a ser pastor de almas, a ser pastor do seu coração, a ser pastor também da sua santa e amada igreja. E aí volto os meus olhos também para essa segunda leitura de hoje, 1 Pedro capítulo 2. No final dessa leitura nos diz: andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas.
Há uma passagem em Ezequiel capítulo 34 que tem como título Oráculo aos maus pastores. Padre vai ler somente um versículo para você entender o que se trata esse capítulo 34 de Ezequiel. Diz a leitura, amados filhos: ai dos pastores. Quando a palavra de Deus começa com essa expressão ai, é como se disséssemos: cuidado, ai dos pastores de Israel, que só cuidam de seu próprio pasto. Não é seu rebanho que devem pastorear os pastores. Os pastores aqui em Ezequiel se preocupam apenas com o seu bem-estar, com o seu próprio gueto, com as suas próprias posses e riquezas. Por isso que Ezequiel está dizendo para cada um deles: ai de vós, pastor que é pastor, cuida muito bem do seu rebanho, vai atrás do seu rebanho, dá de alimento para o seu rebanho, cuida das feridas das ovelhas que estão feridas e trazem ela para esse redil. E Jesus é esse grande e belo pastor. Aliás, Ele é o único pastor supremo das nossas vidas, que então alegra a nossa alma. E o pastor Jesus de Nazaré, Ele tende então a nos reunir em cada missa dominical. Você que foi hoje à missa, você que ainda não foi, você que foi ontem, é o pastor Jesus de Nazaré que reúne você diante das duas mesas, altar e ambão. E saímos saciados por essas duas mesas, porque a palavra nos preenche, nos alimenta, e a Eucaristia também nos preenche e nos alimenta. E Jesus hoje, nesse Evangelho, nos diz duas coisas interessantes. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele já começa logo no início, perdão. Quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus não é só o pastor, mas Ele é também a porta de entrada. E a porta então possui duas finalidades, amados filhos. É a porta que nos traz a salvação, como também, e a segunda coisa, é a porta que dá acesso às ovelhas. Na nossa igreja nós temos uma porta principal, onde as pessoas entram, aonde no sábado santo foi-se aberta a porta para entrar a luz, e com ela também entram os filhos de Deus. É a porta principal, é o coração de Cristo, amados filhos. A porta, ela está aberta, porque o convite já está em nossas mãos. O convite foi o sangue dele, motivo da nossa salvação, e entrada por esta, e é entrada por esta porta, amados filhos. Pedro tem as chaves, mas quem é a porta é o Cristo, Jesus de Nazaré. Esta semana que se passou, nós contemplávamos a leitura de São João capítulo 6 em alguns dias dessa semana. Jesus então se intitulava como sendo o pão da vida. Hoje ele fala que ele é o pastor e também ele é a porta. Mas também existe outros eus de Jesus de Nazaré, que eu chamo também de teologia do eu. Não do eu de doer, mas do eu. Jesus nos diz em alguns capítulos da palavra de Deus nos seus evangelhos: Ele é hoje o pastor, Ele é a porta, Ele é o pão da vida, mas também Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é também a vida, amados filhos. E partilhando hoje, agora de tarde, nesse domingo, com alguns padres e diáconos no grupo que a gente tem, e eu quero parafrasear o meu amigo Padre Júlio, que ele dizia: eu sou o pão. E aí ele vai complementar: a ovelha não vive sem alimento. Ele diz ainda: eu sou a videira, a ovelha não vive fora do rebanho.
Jesus é a videira e nós somos os ramos. A ovelha tem que estar próxima da videira, né? Bebendo da fonte que é a videira, que é Cristo. Ele diz ainda: eu sou o caminho. E ele complementa o Padre Júlio: ovelha não caminha sem pastor. E eu disse ontem na missa, no sábado, aqui na nossa paróquia, que o padre é o pastor, e quando o pastor vai à frente, a comunidade vai atrás. Mas quando o pastor tem medo de X ou de Y, tem medo do tráfico, a ovelha não vai, porque o pastor, ele é a cabeça, e quando o pastor não está à frente, a ovelha também tem medo. E por fim, o Padre Júlio ainda coloca: eu sou a ressurreição. E ele complementa: ovelha morta não serve para pastor, pois pastor só é pastor com ovelha viva. Que linda reflexão desse Padre Júlio, que é meu grande amigo, e a ele eu dou graças pela sua vida. E ele ainda coloca os 5 pontos, os 5 passos do bom pastor, à luz hoje do Salmo. O Salmo nos diz hoje algumas expressões: o pastor é aquele que conduz. O Salmo também hoje vai dizer isso: ele é o pastor que nos conduz, não deixa faltar coisa alguma, nem pão, nem palavra, nem nada. Terceiro, ele nos encaminha para as águas, e principalmente ele restaura as nossas forças. E por último, ele guia no caminho seguro. Esse é o pastor que sempre então tem palavras certas e na hora certa para nos dizer, que nos conduz também para profundas veredas em verdes pastos, e aonde nós iremos então repousar nessas águas, e ele mesmo restaurar as nossas próprias forças. A ovelha, de modo muito frequente, ela se sente enfraquecida, ela fica fraca, e é o pastor então que dá ânimo. Mas por vezes também o pastor fica fraco, e a ovelha, na sua oração e intercessão, ela também, e aí entra a oração coleta, deve atingir, apesar então das suas fraquezas, fortalecer o pastor. O pastor precisa da ovelha, não só a ovelha precisa do pastor, mas o pastor precisa de ovelha, porque eu fui padre, não para mim, mas fui padre, sou padre para você e para a minha comunidade, para o Júnior, para a Taliana que está aqui, para a sua mãe que também está aqui, a Tânia. Pastor não vive sem ovelha, e ovelha também não vive sem pastor. É uma troca, precisamos um do outro. Eu sou Eucaristia para você, e você só comunga da Eucaristia porque eu me torno Eucaristia para você. Um sacramento, amados filhos, desse pastoreio que é Jesus de Nazaré. Que bonita expressão, amados filhos. Jesus é o cordeiro, Jesus é a ovelha que vai para o matadouro para então nos saciar e nos dar vida. Vai dizer a palavra de Deus hoje no final do Evangelho: vida e vida em abundância. Amada Assembleia, que linda expressão. Jesus hoje nos fala de ladrões e assaltantes. Quem são estes? Os fariseus. Não é só o demônio que mata, que rouba e destrói, mas também os fariseus, os sumos sacerdotes, que como pastores da época, infelizmente, colocavam sempre fardos pesados nas costas dos menos favorecidos. Eles deveriam ser o sinal de Deus, mas infelizmente foram sinais de destruição, sinais de afastamento, e Deus vai pedir contas de cada alma que foi colocada em suas mãos, amados filhos. Mas é bem certo também dizer que há ovelhas que são muito desobedientes e não querem ouvir a voz do pastor, e acabam então se afastando por conta própria, e aí o sacerdote, o pastor, lava as suas mãos, porque quer ensinar, quer corrigir, né? Quer então
educar com carinho, levar essa ovelha a experimentar a comunhão com outras ovelhas. E infelizmente há pessoas que não ouvem a voz também da Santa Igreja. Que linda expressão! Ninguém pode pastorear na igreja se não tiver unido a Cristo, o único pastor, amados filhos. Ninguém. Padre algum pastoreia por conta própria, mas pastoreia porque o Cristo é o pastor supremo, o pastor único, o pastor universal. E isso então compreendeu muito bem um santo chamado Santo Agostinho, que ele vai dizer: para vós sou bispo, convosco sou cristão. Em tese, ele quer nos dizer: sou ovelha e entro pela porta que é Cristo e me torno membro do rebanho. Depois, para melhor servir a comunidade, me torno um sacramento de seu pastoreio, mas pastoreio em nome de Jesus de Nazaré. Que linda expressão! O padre é pastor, mas também é ovelha. E às vezes uma ovelha precisa então exortar o pastor, precisa exortar na caridade o pastor, precisa abrir os olhos do pastor, para que o pastor não vá para um caminho, e quando ele vá para um caminho, leva outras ovelhas. Que linda também expressão! E o Padre Francisco, falo por mim, não falo pelos outros padres, o Padre Francisco, ele sabe ouvir as ovelhas, sabe ouvir com carinho as ovelhas. E você que é a minha ovelha da Paróquia Cristo Libertador, você pode então se abrir ao Padre, você pode também exortar o Padre, porque o Padre tem um coração aberto para acolher aquilo que você me disser, e for de fato para eu crescer na minha fé e também no meu pastoreio frente a essa comunidade. Por fim, amados filhos, algo que eu coloquei também aqui no grupo dos padres, né? Às vezes o pastor, e aí a imagem do Cristo que carrega a ovelha nos ombros, né? E hoje pela manhã dizia, né, que essa ovelha parece que está com a pata quebrada. Às vezes o pastor precisa fazer isso. E aí, como Jesus fez com a figura de Saulo caminhando para Damasco, o que aconteceu com Saulo quando ele foi prender os cristãos? Jesus deixou ele 3 dias cego, acamado. Para quê? Para Jesus de Nazaré, ressuscitado, na pessoa de Ananias, catequizá-lo. Paulo era conhecedor das leis de Deus, conhecedor e versado na palavra de Deus, mas não conhecia, não tinha intimidade com Jesus de Nazaré, e foi preciso Saulo ficar cego por 3 dias, para Jesus catequizar, e após 3 dias ele foi batizado e recuperou a sua vista. Ovelha às vezes precisa que o pastor quebre as suas pernas. Ele mesmo quebra e ele mesmo as cura, para você então se sentir agraciado em estar diante e de joelhos diante do Cordeiro Divino, diante da ovelha, diante do pastor que é Jesus de Nazaré. Quero terminar dizendo que a ovelha deve ouvir atentamente a voz desse pastor. E infelizmente há falsos pastores que enganam o seu coração de ovelha. Às vezes a ovelha, ela está vivendo uma situação de uma vida marcada pela tristeza, e isso é um prato cheio para os falsos pastores colocar suas mentiras, né? Colocar as suas mentiras nos ouvidos e no coração dessa ovelha que está enfraquecida espiritualmente, e às vezes, por estar enfraquecida, ouve
essa voz maldita dos falsos pastores e vai se encaminhando para outros redis. A voz do pastor Jesus de Nazaré nunca há de nos enganar. Portanto, saibamos saber que voz estamos ouvindo e que voz estamos seguindo, amados filhos. A voz do seu padre, a voz do seu bispo, a voz do Papa, a voz da igreja, a voz do Cristo Supremo Pastor das nossas almas. Esse é o pastor que então aquece o nosso coração, amados filhos. Mas que caminho é este que o pastor quer levar essa ovelha? Não é só o redil que é a igreja, mas é o reino celestial. Jesus quer nos levar para o seu reino celestial. Que nesse domingo do Senhor, domingo marcado pelo bom pastor, que você e eu sabemos ouvir apenas a voz daquele que é o pastor eterno e supremo e único, Jesus de Nazaré. E não ouçamos mais as vozes do mundo, que então se colocam com peles de ovelha ou de cordeiro, mas na verdade são eternamente lobos e lobos ferozes. Que você e eu saibamos ouvir atentamente essa voz suave, essa voz linda de Jesus de Nazaré. Quero terminar dizendo uma história bonita. Certa vez houve um incêndio em um prédio. Boa parte dos andares já estava tomado pelo incêndio, pelo fogo, e havia ainda um andar que não estava ainda tomado pelo fogo. E lá em cima havia uma criança gritando: socorro, socorro. Os bombeiros chegaram e armaram aquela cama elástica grande para então o menino se jogar. Muitas pessoas gritaram: se jogue, menino, se jogue, garoto, se jogue, jovem. E ele não se jogou. Por mais que houvesse a cama elástica ou a confiança dos bombeiros, ele não se jogou. O pai, por sua vez, sabendo dessa notícia de que o filho estava lá em cima do prédio, o pai foi rapidamente para o local do incêndio e se achegou. Eu sou o pai do Gabriel, eu sou o pai da Ruth, eu sou o pai da Gabi ou da Grazi, e eu posso me achegar? E todos podem se achegar. E o pai olha para cima e somente grita: Gabriel, Francisco, Sidney, Júnior, pode se jogar. E imediatamente o filho se jogou. Por que ele fez isso? Porque conheceu a voz do pastor que era seu pai. Portanto, não tenhamos medo de nos jogarmos diante dos braços do bom pastor que é Jesus de Nazaré, e saibamos distinguir as vozes. Saibamos distinguir as vozes. Há vozes que nos levam para o abismo e há vozes que nos levam para o céu. A porta que Jesus nos fala é um instrumento que vai nos levar para o paraíso, mas há outras portas abertas, infelizmente, que vão nos levar para os abismos, para outros locais. Que essa porta, que é Jesus de Nazaré, nos leve para o pastor que é também Jesus de Nazaré. Que hoje você, que tem o seu padre, ore por ele, né? Ore, por mais que ele seja um padre difícil de se lidar, mas ele é padre, pastor, que te confessa, que te dá a Eucaristia, que visita os doentes. Ele é o pastor que está ali para ser sinal de Deus na sua história e na sua vida. E nós, como pastores, sabemos ouvir as ovelhas da casa de Israel. Não as tratamos mal, não excluamos da nossa vida, mas sabemos de fato trazê-las para o nosso redil, porque se nós afastarmos, outros lobos ferozes vão abocanhar nossas ovelhas. Que oremos pelos padres, mas também padres, oremos
pelas ovelhas da casa de Israel. Que Deus os abençoe hoje e sempre, nesse quarto domingo do nosso tempo pascal. Nós vamos cantar de novo essa canção, Bom Pastor, para que então Deus cele no pastor e na ovelha uma comunhão linda de pai e de filhos. Tua alma suspira, tua alma suspira, a face de Deus, Deus sim nos inclina a adorar a Deus. És nosso bom pastor, em Cristo és nosso bom pastor. Tua vida sei que entregarás sem medida, porque Deus te confiou. Claro espelho de virtude, homem santo, és nosso bom pastor. Ouve o hino, e te louva os prodígios do Senhor. Claro espelho de virtude, homem santo, és nosso bom pastor. Ouve o hino, quem te louva os prodígios do Senhor. Do Senhor, do Senhor, queremos ouvir tua voz, Senhor, queremos ouvir tua voz suave, tua voz suave, tua voz de pastor, tua voz de Senhor, tua voz que é amor. És nosso bom pastor, em Cristo és nosso bom pastor. Tua vida sei que entregarás sem medida, porque Deus te confiou. Que Deus abençoe você e sempre, amado Padre e amada ovelha, nesse canal chamado Palavras que Tocam. Claro espelho, aleluia. Claro espelho de virtude, homem santo, és nosso bom pastor. Ouve o hino, quem te louva os prodígios do Senhor. Claro espelho de virtude, homem santo, és nosso bom pastor. Ouve o hino, quem te louva os prodígios do Senhor.
Que Deus abençoe a cada um de nós, pastor e ovelhas, ovelha e também pastor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dê um abraço hoje no seu padre, no seu pastor. E oremos pelo bispo, também pelo nosso Santo Padre, o Papa. Amém.